Olá, sou o professor André Fontinelli, falo aqui do QG do Enem. Hoje eu vou dar uma dica, nesses 30 dias para o Enem, uma dica sobre o problema de tangência entre círculos ou entre esferas na geometria espacial, quando você está resolvendo problemas que têm a ver com cálculo de áreas ou então de volumes, ok? Pode colocar aqui na tela para mim, por favor, para a gente começar. Tá aí o recado, depois a gente vai ver as figuras. O recado para você, o bizu, meu amigo, a dica é o seguinte: em problemas em que aparecem círculos ou esferas tangentes entre si, né? Círculo com círculo, esfera com esfera, e ou tangentes a outros polígonos ou sólidos, você pode ter uma esfera tangente a um cone, uma esfera tangente a um cilindro, né? Um círculo tangente a um triângulo, enfim. Você é obrigado, tá aí em vermelho sublinhado para você não esquecer, a fazer duas coisas. Ligar os centros dos círculos uns aos outros e usar o fato de que a distância entre os centros é igual à soma dos raios. E 2, ligar os centros aos pontos de tangência e lembrar que a medida desse segmento é igual ao raio e que esse raio forma 90 graus com a tangente. Então ficou tudo muito falado, né? A gente precisa ver isso daí acontecendo na prática, nas figuras. Então eu separei um montão de figuras diferentes, mas que tem esse mesmo princípio, que tem essa mesma essência. Se você estivesse fazendo uma questão envolvendo essas figuras, você teria que tomar uma dessas duas atitudes ou as duas atitudes ao mesmo tempo. Vamos dar uma olhada nas figuras? Olha a primeira aí, meu camarada. Você tem 3 círculos tangentes 2 a 2. Imagina, por exemplo, que você quer calcular a área desse pedacinho aqui do meio. Ó. Como é que você faz? Já que esse pedacinho não é um triângulo, isso aí é uma figura curva. Pois é, o que você tem que fazer, ó, é pegar o centro os centros, né, dessas 3 circunferências, como eu falei, e ligar. Quando você liga os centros, coisas legais acontecem. Nessa figura aqui em particular, você tem a formação de um triângulo equilátero, né, cara? Isso aqui, ó, é o raio, isso aqui também é. Isso aqui é o raio, isso aqui também é. Isso aqui é o raio, isso aqui também é. Então, você tem um triângulo equilátero que tem lado 2R, e além disso, você tem esses setores circulares, né? Como o triângulo é equilátero, isso aqui mede 60 graus. Isso aqui mede 60 graus. Isso aqui mede 60 graus. Então, se você tivesse que calcular aquela areazinha ali no meio, você falaria o seguinte, ó, essa área é igual a área... Perdão, deixa eu apagar aqui. É igual a área de um triângulo equilátero menos 3 vezes a área de um setor de 60 graus. Okay? Repara que você pegar um setor de 60 graus e multiplicar por 3, né, tem um setor aqui, mais um setor aqui, mais um setor aqui, é 60 mais 60 mais 60, que é 180. Né? No fundo, ó, é isso aqui que você está fazendo. Se você pegar um setor de 60, mais outro setor de 60, mais outro de 60, ó, 60, 60, 60. No fundo, você está tirando uma semicircunferência. Então, se você fizer o triângulo menos esses 3 setores, você fica com a área daquela regiãozinha ali no meio que você queria calcular, tá vendo? Então, qual foi a estratégia aqui? Pegar os centros dessas 3 circunferências e ligar uns aos outros. Olha para as outras figuras aí, ó. Muito parecido, né? Você tem, dessa vez, 6 círculos. Tem um gigante por fora, 4 médios no meio e um pequenininho ali entre aqueles 4, né? Então, se você ligar os centros, tá aqui, ó, centro, 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 dá para ver que você tem um quadrado aqui, né? Ó. Tá vendo? Isso mede 2 raios, vou botar Rzão aqui para o raio desse círculo médio, tá vendo? 2R, 2R. E ainda tem um segmento interessante aqui, ó. Tá vendo que tem ponto de tangência aqui no meio? Se você pegar a diagonal desse quadradão aí, ó, o que tem de legal aí? Tem um raiozão aqui, depois tem 2 raiozinhos, né? Se for R, o raio dessa circunferência pequena, ó, aqui é Rzinho, aqui é Rzinho. Depois você tem mais um Rzão. Então, a diagonal do quadrado
mede Rzão mais Rzão mais 2Rzinho. Você poderia usar essa relação para tirar coisas dessa figura. Por exemplo, a questão poderia pedir a razão entre esses dois raios. Quanto é o Rzão sobre o Rzinho? E você poderia relacionar esses dois raios através dessa figura que eu acabei de desenhar. Vamos olhar mais exemplos. Tá aí, ó, uma figura bem diferente. Tem 6 círculos em volta, com um ali no meio. Imagina que você tem que calcular essa área verdinha que você está vendo aí. Como você faria? Mesmo esquema. Se você ligar todos os centros externos aí, ó, a figura que está sendo formada, meu amigo, é um hexágono, tá vendo? Tem 6 lados aí, né? Se você traçar as diagonais, olha aí, ó. Tá aqui. Tem um monte de triângulo equilátero nessa figura, né? Então aqui é 60, 60, ó, 60, 60. Aqui mesmo esquema, ó, 60, 60. Então se você tivesse que calcular essa área verde, né? A área verde seria a área do hexágono, que são 6 triângulos equiláteros, né? Menos um monte de coisa. Menos a área de um círculo central, né, que está atrapalhando esse buraco branco aqui, menos a área do que, meu amigo? Se você pegar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 setores. 6 setores de 120 graus. 6 setores de 120 graus é a mesma coisa do que 2 circunferências inteiras, tá? Bom, dá para ver que isso daí dá pano para manga, né? Olha aí outra figura, dessa vez na geometria espacial. A obrigação aqui, ó, é ligar os centros, né? Então, traçando a altura, aqui o chão da esfera maior, o centro dela, o centro da menor, e ligar os centros aos pontos de tangência, né? Tá ali, ó. Quando você liga o centro da esfera ao ponto de tangência lá no canto, ó, isso aqui mede raio, isso aqui mede raio, e lembra, o raio e a tangente formam 90 graus. Se você pegar o centro aqui, ó, ligar lá no ponto de tangência, isso aqui é o raiozinho, né, da circunferência menor, também forma 90 graus. O que ia aparecer aqui nessa figura? Triângulos semelhantes, né? Se você fechar aqui, essa figura tem um monte de triângulos semelhantes. Será que ainda tem mais? Olha aí, ó, 2 esferas meio de lado, né? Uma por cima da outra, mas de lado. Quando você liga os dois centros aqui, ó, você sabe que isso vale a soma dos raios. Quando você liga aqui no ponto de tangência, ó, isso é o raio pequeno, raio grande. Aqui você tem o raio grande e daria para, de repente, tentar fechar um triângulo aqui, né? Um triângulo retângulo, alguma coisa do tipo. Você tem o raio pequeno para cá, o raio grande aqui para baixo. Enfim, o caminho aí seria parecido, né? Depende do que a questão está perguntando, ok? Por último, tá aí, você tem um círculo grande com 4 no meio, dessa vez sem ter aquela bolinha, mesmo esquema, né? Se você ligar os centros dessas 4 circunferências, você tem um quadrado sendo formado, tendo como lado o dobro do raio, né? Se isso aqui é R, isso aqui é R, o lado desse quadrado é o dobro do raio. Então, sempre que você liga os centros e os pontos de tangência, coisas interessantes aparecem se você tiver um monte de círculos tangentes entre si ou tangentes a outras figuras. Ok? Pode voltar aqui para mim, por favor. Repara que o objetivo aqui não era resolver nenhum problema. Era dar uma dica geral que serve para você utilizar em vários problemas diferentes. Então, tem um pouquinho de tempo, 10 minutos, o que eu quis fazer? Te mostrar um monte de figuras. Então, embora eu não tenha resolvido nenhum, isso já te ilumina, né? Se você tiver um problema em que qualquer figura parecida com o que você viu aqui venha aparecer, já sabe exatamente o que você vai fazer. Volta lá rapidinho, decora aquela regra número 1, decora aquela regra número 2, boa sorte e até a próxima.